O cheiro não era meu. Eu reconheci antes mesmo de olhar para ele. Era doce demais, jovem demais, novo demais. Ficou preso na camisa que eu mesma tinha passado minutos antes, enquanto preparava o café dele como fiz durante 27 anos. Eu ainda segurava o pano na mão quando ele disse: "Você virou minha família, mas ela sempre foi meu amor." Naquele instante, o mundo não fez barulho. Não teve grito, não teve discussão, só teve silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que minha vida inteira tinha acabado ali. Meu nome é Helena, tenho 52 anos. E naquela noite, eu achei que tinha sido descartada. Mas foi naquela mesma noite que eu acordei. Hoje existe uma confeitaria com o meu nome na fachada. 3 mulheres trabalham comigo. E o homem que disse que eu não era mais o amor da vida dele foi o mesmo que perdeu a melhor mulher que já teve, Ínia. Quando conheci Roberto, eu tinha 24 anos e ele tinha 26. Éramos jovens da maneira mais honesta que essa palavra pode significar. Sem dinheiro, sem plano concreto para o futuro, sem herança de família e sem a menor noção de como as coisas realmente funcionam quando você decide construir uma vida com outra pessoa. Mas tínhamos uma energia que parecia capaz de mover qualquer obstáculo. Aquela crença irracional de que o amor bastava, que o esforço bastava, que 2 corações decididos eram mais poderosos do que qualquer circunstância contrária. Eu trabalhava numa padaria de manhã cedo, chegava às 5 da manhã, saía às 2 da tarde com farinha nos cabelos e os pés doendo. E à noite frequentava um curso de confeitaria que eu tinha me matriculado com as economias de 3 meses de trabalho. Era o meu sonho. Um sonho pequeno para quem olha de fora, talvez. Mas para mim era imenso. Um dia ter o meu próprio negócio, as minhas receitas, o meu espaço. Roberto trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção. Era bom nisso. Tinha aquele jeito fácil com as pessoas. Aquela capacidade de criar confiança em poucos minutos de conversa. Sonhava em ter o próprio negócio também. Uma loja maior, com mais variedade, atendendo tanto a construtoras quanto ao consumidor final. Quando ele falava sobre isso, os olhos brilhavam de um jeito que eu achava lindo. Nos conhecemos num casamento de amigos em comum. Uma recepção simples, numa chácara nos arredores da cidade, com aquelas mesas redondas cobertas com toalhas brancas e uma banda que tocava músicas de todos os ritmos sem necessariamente dominar nenhum. Ele me pediu para dançar. Pisou nos meus pés 2 vezes no espaço de uma música. E depois, sem nenhum constrangimento, disse com aquele sorriso largo que eu aprenderia a reconhecer com os olhos fechados: "Desculpa, nunca fui bom em danças, mas sou muito bom em não desistir." Me apaixonei pela determinação que existia nessa frase simples. Namoramos por 2 anos. Foram 2 anos bonitos, da forma desajeitada e intensa que os relacionamentos jovens costumam ser. Havia brigas por bobagens, reconciliações dramáticas, planos que mudavam toda semana, sonhos que cresciam a cada conversa longa. Havia a sensação, que eu guardei por décadas como se fosse um tesouro, de que juntos éramos mais do que a soma das partes. Casamos numa cerimônia simples. O vestido foi escolhido numa loja de liquidação de fim de estação. Branco, com uma renda discreta no ombro que eu amei desde o momento em que coloquei. A festa aconteceu na casa dos pais dele, com a família e os amigos mais próximos. E o bolo? O bolo foi meu. Fiz eu mesma, durante 2 dias, com uma concentração e um cuidado que eu não sabia que tinha em mim. Todos elogiaram. A mãe de Roberto me abraçou na frente de todo mundo e disse que eu tinha um dom. Naquele dia, quando a festa estava acabando e as pessoas começavam a ir embora, Roberto me puxou para um canto do jardim e disse no meu ouvido: "Com você do meu lado, nada pode dar errado." Eu acreditei nessa frase. Acreditei por 27 anos. Nos primeiros anos, a vida foi exatamente do jeito duro que costuma ser quando 2 jovens sem herança decidem construir algo do zero. Moramos num apartamento pequeno, no 3º andar de um prédio sem elevador,
com infiltração na parede do quarto que aparecia toda a temporada de chuva, uma geladeira barulhenta que fazia um zumbido constante durante a madrugada e um chuveiro que alternava entre fervente e gelado sem aviso. Às vezes, as duas coisas no mesmo banho. Mas eu não reclamava, porque eu tinha o Roberto e eu tinha o nosso projeto. Quando ele propôs que abrissem a loja, usando nossas economias, um empréstimo do pai dele e toda a coragem que dois jovens sem experiência empresarial conseguem reunir, eu disse sim sem pestanejar. Não calculei os riscos, não fiz planilha, confiei nele, confiei em nós. E então fiz o que mulheres da minha geração aprendem a fazer. Me coloquei completamente a serviço do projeto que era nosso, mas que na prática carregava o nome e o rosto dele. Larguei o emprego da padaria. Coloquei o caderno de confeitaria na gaveta, depois, quando as coisas estiverem mais estáveis, e aprendi do zero a gerir estoque, a lidar com fornecedores difíceis, a organizar os livros contábeis, a montar os controles financeiros que mantiveram o negócio de pé nos momentos em que as vendas despencavam. Roberto era o rosto da loja, o vendedor nato que todo cliente amava, que fechava acordos no aperto de mão, que sabia o nome dos filhos de cada cliente fiel. Eu era a estrutura, a espinha dorsal invisível que segurava tudo por baixo. Durante anos, eu achei que essa era a divisão natural, que cada um tinha o seu papel, que o meu papel era menos visível, mas não era menos importante. E, em parte, era verdade. O problema é que o que não é visto raramente é valorizado. Tivemos 3 filhos. Rafael chegou primeiro, 2 anos depois do casamento, numa madrugada de inverno em que Roberto ficou tão nervoso na sala de espera que precisou ser atendido antes de mim. Mariana veio 3 anos depois, mais tranquila, como se já soubesse que o mundo era um lugar complicado e tivesse chegado preparada. Lucas, o caçula, nasceu numa época em que a loja estava passando pela primeira crise séria e eu administrei a gravidez, os outros 2 filhos, a casa e as finanças da empresa ao mesmo tempo, com aquela eficiência silenciosa que ninguém jamais nomeou como extraordinária, porque era simplesmente o que se esperava de mim. Cada filho que chegava trazia mais responsabilidade e menos espaço para a Helena que existia antes de ser esposa e mãe. A escola, as reuniões de pais e mestres, os aniversários planejados com meses de antecedência, as consultas médicas anotadas na agenda que eu mantinha com precisão de enfermeira, a comida que precisava ser feita, a casa que precisava ser limpa, a roupa que precisava ser passada, a mãe idosa que precisava de atenção nos fins de semana. E a loja, sempre a loja. Fiz tudo isso sem reclamar, ou quase sem reclamar. Houve momentos de explosão, é claro. Nenhum ser humano suporta carga ilimitada sem que alguma coisa transborde. Mas os momentos de explosão eram sempre seguidos de reconciliação e de um recomeço que eu abraçava com a fé de quem acredita que o esforço vai, em algum momento, ser recompensado. O caderno de confeitaria continuou na gaveta. Um dia, entre uma conta e outra, eu o abri por acidente. Olhei as anotações com a letra da Helena de 28 anos, entusiasmada, planejando o futuro com uma confiança que me pareceu quase ingênua. Fechei o caderno e o coloquei de volta. Não era o momento. Sempre havia algo mais urgente. Sempre havia alguém precisando mais de mim do que eu precisava dos meus próprios sonhos. E Roberto? Roberto continuava dizendo: "Você é minha base." E eu continuava acreditando que isso era o suficiente. Se eu for honesta comigo mesma, e depois de tudo que vivi, eu me tornei brutalmente honesta, porque a mentira confortável custa caro demais. Os sinais estavam lá muito antes da noite do flagrante, mas eu não queria ver. Não porque era ingênua, mas porque ver significaria destruir tudo que eu havia passado décadas construindo. Significaria que os 27 anos não eram o que eu pensava que eram. Que o homem que eu colocava no centro da minha vida há tanto tempo havia estado em outro lugar durante boa parte desse tempo. Significaria encarar uma dor para a qual eu não me sentia preparada. E então eu olhava para o sinal e escolhia a interpretação mais segura.
A mais conveniente, a que me deixava continuar dormindo à noite. A mudança em Roberto foi lenta, daquele tipo de mudança que só você percebe depois, quando olha para trás e tenta identificar o momento exato em que as coisas começaram a se torcer. Como uma rachadura que nasce num canto da parede e cresce tão devagar que você vai se acostumando com ela até o dia em que o teto desmorona. Primeiro foi o celular. Roberto sempre foi de deixar o celular em cima da mesa, largado, sem senha. Dizia, com aquele tom de quem faz questão de deixar clara a própria integridade, que privacidade entre casais era sinal de culpa. Que quem não tinha nada a esconder não precisava de senha em aparelho nenhum. Mas em determinado momento, o celular passou a estar sempre virado para baixo quando estava sobre superfícies. Passou a ter uma senha que ele nunca havia mencionado ter colocado. Passou a ir com ele para o banheiro, coisa que antes nunca acontecia. Passou a sair do bolso com menos frequência quando estávamos juntos, como se ele tivesse aprendido a controlar o reflexo de checar as mensagens na minha presença. Eu notei cada uma dessas mudanças, mas escolhi não nomear o que estava vendo. Disse para mim mesma que era paranoia, que era o estresse da menopausa bagunçando a minha percepção, que homem de 50 anos naturalmente se torna mais fechado, que eu estava projetando inseguranças antigas. Depois vieram os sorrisos. Havia um sorriso novo no repertório de Roberto. Não o sorriso largo e fácil que ele tinha comigo desde sempre. Esse eu conhecia de cor. Era um sorriso diferente, menor, mais privado. O tipo de sorriso que aparece quando alguém está lendo uma mensagem que o faz feliz de um jeito que não quer compartilhar. Ele aparecia, Roberto percebia que eu estava no cômodo e o sorriso sumia. O celular ia para o bolso com uma pressa discreta que ele achava que eu não percebia. Eu percebia, mas não falei nada. Depois vieram as ausências que não se somavam. Preciso resolver um problema com o fornecedor, numa sexta à noite, quando a loja fechava às 6. Vou dar uma volta para pensar, no domingo de manhã, quando antes ele nunca havia sentido necessidade de pensar sozinho. Você sabe como é final de mês, Helena, muito movimento, quando eu sabia melhor do que ninguém que o movimento da loja não justificava nenhuma das horas que ele estava somendo. E então começou a crueldade sutil, que é o tipo mais difícil de nomear, porque nunca chega como um soco, nunca tem um horário, uma testemunha, uma evidência clara. Chega como uma alfinetada, um comentário sobre o cabelo, uma observação sobre o peso dita de um jeito que finge ser cuidado, mas funciona como diminuição. Você tá bem hoje, que soa mais como surpresa do que como elogio. Um suspiro quando você começa a falar. Uma distância nos olhos quando você está no mesmo ambiente. Helena, você precisa se cuidar mais. Não dá para ficar assim. Assim como eu tinha 51 anos, 3 filhos, uma empresa para administrar, uma mãe que precisava de cuidados e uma casa que segurava sozinha havia anos. Como eu deveria estar? Mas fiquei quieta, porque mulheres da minha geração aprendem que a paz do casamento também é responsabilidade delas, que você não joga gasolina onde já existe uma fagulha, que insegurança feminina é inconveniente e que questionar o marido é criar problema onde talvez não exista nenhum. E então, num jantar de família, Roberto mencionou, de passagem e com um cuidado excessivo de quem tenta soar casual, que tinha encontrado Cláudia na rua. Cláudia. Eu conhecia esse nome. Sabia exatamente quem era Cláudia. Era a namorada da juventude de Roberto. A menina bonita da turma do colégio que todos os meninos queriam e que escolheu ele por um tempo. Ficaram juntos por 2 anos no final do ensino médio. Se separaram quando ela foi para outra cidade fazer faculdade e, segundo Roberto, nunca mais tiveram contato. Uma história antiga, sem importância. Era assim que ele descrevia quando o assunto surgia, o que era raro. Ela voltou para cá, abriu um escritório de design perto do centro. É gente boa. Roberto disse isso de um jeito casual demais. Casual demais para ser realmente casual. Você vai gostar dela. Eu sorri. Disse que bom, e engoli o nó que se formou na garganta sem entender direito por quê.
Semanas depois, Cláudia apareceu no nosso jantar de aniversário de casamento. 27 anos. Roberto a convidou, sem me consultar, o que percebo agora, mas que na época não nomeei como falta de respeito. Ela chegou com uma garrafa de vinho caro, um vestido que deixava claro que sabia o que estava fazendo ao escolhê-lo, e um sorriso que distribuía calor por igual para todo mundo na mesa. Ela sentou na minha mesa. Bebeu do meu vinho. Riu das minhas histórias. Me chamou de Helena, que mulher incrível você é, com uma naturalidade que hoje, ao lembrar, me causa uma raiva diferente. Porque aquela frase tinha duas camadas. A de cima, o elogio. E a de baixo, o reconhecimento de tudo que ela sabia que eu não sabia. E eu, que nunca fui de ciúmes, que sempre me orgulhei de ser uma mulher segura e racional, saí daquele jantar achando que tinha feito uma nova amiga. A mensagem que destruiu minha vida chegou numa tarde comum de terça-feira. Roberto tinha saído para uma reunião com cliente, a explicação padrão daquele período que eu já havia parado de questionar porque sabia que a resposta seria uma variação do mesmo roteiro evasivo. Os filhos tinham suas vidas, a casa estava quieta. Eu estava no pequeno escritório que havia montado num dos quartos, fazendo as contas do mês, com uma caneta na mão e um café que já estava frio. O celular dele vibrou na bancada da cozinha. Ele havia esquecido. Coisa incomum o suficiente para eu notar, porque naquele período o telefone nunca saía da mão ou do bolso dele. Eu não pretendia ler a mensagem. Juro que não pretendia. Fui até a cozinha para buscar um copo d'água. Passei perto do celular. A tela acendeu, e o nome era Cláudia. E a mensagem estava completamente visível, antes que eu tivesse qualquer chance de desviar o olhar. Também sinto sua falta desde antes de você casar com ela. Desde antes de você casar com ela. Li a frase uma vez, li de novo, e de novo, e de novo. Meu cérebro fazia aquela coisa que o cérebro humano faz quando recebe uma informação que não consegue processar de uma vez, tentava encontrar outra interpretação, qualquer outra interpretação. Será que era uma mensagem fora de contexto? Será que eu tinha lido errado? Será que havia alguma explicação razoável que eu estava perdendo? Não havia. Desde antes de você casar com ela. Com ela. Eu era ela. Eu era a referência, o ponto de partida, o marco temporal que eles usavam para medir a saudade que sentiam um do outro. Desde antes de você casar com ela, como se minha existência, meu casamento, meus 27 anos fossem apenas uma nota de rodapé na história de amor que eles mantiveram viva em paralelo. Senti o chão sumir. Senti um barulho dentro da cabeça que não era bem um barulho. Era mais como um silêncio total e súbito, onde antes havia o ruído constante de uma vida funcionando. O tipo de silêncio que precede a avalanche. Não gritei. Não chorei. Coloquei o celular exatamente como estava, com aquela precisão de quem está no piloto automático, e fui para o banheiro. Tranquei a porta. Sentei no chão de cerâmica fria, com as costas na parede e os joelhos puxados para o peito. Fiquei lá por 40 minutos. 40 minutos no chão do banheiro, olhando para a mesma parede de azulejos brancos que eu tinha escolhido numa loja de construção 8 anos antes, enquanto minha mente tentava acomodar uma realidade que ela não havia sido preparada para receber. Depois me levantei. Lavei o rosto, fiz café novo. E esperei. Quando Roberto voltou, eu não disse nada. Ficou uma semana assim. Eu carregando aquela frase como uma pedra no meio do peito, ele seguindo a rotina como se nada houvesse acontecido, sem perceber que o mundo havia mudado de forma irreversível naquela tarde de terça-feira. Eu precisava de mais. Precisava do flagrante que não deixasse espaço para a interpretação, para o benefício da dúvida, para a minha própria necessidade de acreditar que havia me enganado. Esse flagrante veio 3 semanas depois. Fui visitar minha mãe. Ela estava melhor do que nos últimos dias. Aquele tipo de melhora que te deixa mais leve, que te faz acreditar que a crise passou. Ela mesma me disse que eu podia voltar mais cedo, que estava cansada e queria dormir. Peguei minhas coisas, beijei a testa dela e saí. Cheguei em casa 40 minutos antes do esperado. Entrei pela porta lateral.
A que dá para o corredor que leva direto à cozinha, aquela que eu usava quando as mãos estavam cheias. A porta fez o mesmo barulho de sempre ao abrir. Eu não percebi que estava sendo silenciosa. Simplesmente estava. Ouvi as vozes antes de entrar na sala. A voz dela e a voz dele. Aquela mistura particular de tom e cadência que existe apenas entre duas pessoas que se conhecem de um jeito que não precisa de apresentação, que não precisa de formalidade, que funciona no registro da intimidade mais antiga. Quando entrei na sala, os vi. No meu sofá, na posição de quem está em casa, de quem pertence àquele espaço, de quem não está visitando, está ocupando. Eles me ouviram entrar. Os dois se levantaram ao mesmo tempo. Roberto ficou branco com a rapidez de quem foi pego e sabe exatamente o tamanho do que foi pego fazendo. Cláudia ficou imóvel por um segundo. Aquele segundo de paralisia que precede a decisão de fugir ou enfrentar. Ela escolheu fugir. Pegou a bolsa que estava sobre a cadeira, passou por mim sem dizer uma palavra e saiu. E eu e Roberto ficamos um de frente para o outro. No meio da sala onde havíamos dançado no Réveillon de 2010. No lugar onde eu embalei Lucas durante semanas quando ele tinha cólica e chorava a madrugada inteira. No cômodo onde comemoramos quando a loja registrou o melhor faturamento da história, em 2015, com uma garrafa de espumante que Roberto abriu sem cerimônia e derramou metade na minha blusa. Onde estávamos quando o pai dele ligou para dizer que o avô tinha morrido. Onde eu chorei sozinha, com o volume da televisão alto, nas noites em que as coisas estavam pesadas demais e eu não queria que os filhos vissem. Aquela sala guardava 27 anos de vida real. E agora guardava isso também. Com uma calma que eu mesma não entendia de onde vinha, que eu entenderia mais tarde como o estado de choque de quem recebe uma pancada grande demais para processar em tempo real, olhei para Roberto e disse: "Então, era isso que você escondia há quase 30 anos. Eu esperava choro. Esperava que ele se jogasse de joelhos. Esperava que fosse dizer que tinha cometido o maior erro da vida, que estava com medo, que havia perdido o controle de uma situação que começou pequena e cresceu além do que ele conseguia conter. Esperava a versão do Roberto que eu havia visto chorar quando o pai morreu. A versão que ficava com a voz embargada quando falava dos filhos. Esperava humanidade. Roberto não chorou. Ficou me olhando por alguns segundos longos, com uma expressão que eu levei tempo para identificar, mas que finalmente reconheci como alívio. O alívio de quem foi pego, de quem não precisa mais carregar o peso de esconder, de quem pode, finalmente, largar a máscara. E então disse, com uma simplicidade que cortou mais fundo do que qualquer raiva poderia ter cortado: "Eu nunca deixei de amar a Cláudia." Simples assim, sem cerimônia, sem desculpa, sem ao menos a cortesia de fingir arrependimento, como quem finalmente tira um peso das costas depois de anos carregando. Como se 27 anos merecessem a mesma entrega com que se conta o resultado de uma partida de futebol. Eu fiquei em silêncio, esperando. E então veio a segunda frase. A frase que eu carrego até hoje, não mais com dor, mas com a clareza de quem entendeu o que ela revelava. Você virou minha família, mas ela sempre foi meu amor. Virou. Eu virei família, como se família fosse uma categoria inferior. Como se os anos que construí ao lado dele fossem um prêmio de consolação, uma escolha de conveniência, uma decisão prática de quem precisava de alguém para cuidar da casa e dos filhos, enquanto o coração ficava guardado em outro lugar. Pensei na Helena de 24 anos, dançando num jardim com um homem que pisava nos próprios pés e prometia não desistir nunca. Pensei nas madrugadas amamentando sozinha, porque ele precisava dormir para trabalhar cedo. Pensei nas contas da loja que eu organizava mês a mês, enquanto ele fechava negócios com um sorriso fácil de quem nunca precisou se preocupar com a parte que não aparece. Pensei no caderno de confeitaria que ficou na gaveta por décadas. Pensei em Cláudia sentada na minha mesa no jantar de aniversário me chamando de mulher incrível, enquanto sabia de tudo que eu não sabia. Senti uma raiva diferente de qualquer coisa que havia sentido antes.
Não era a raiva quente e gritada. Era uma raiva fria, assentada no estômago como uma pedra, cristalina e precisa. A raiva de quem finalmente entende. Não disse nada naquele momento. Fui para o quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama que compramos juntos numa loja de móveis em 2003 e chorei em silêncio com a mão cobrindo a boca para que o barulho não saísse. Chorei por mim mesma, pela Helena de 24 anos que merecia ter sido escolhida inteiramente, pela Helena de 51 que acabava de descobrir que nunca foi. Nos dias que seguiram, Roberto ficou em casa como se a situação fosse administrável com o tempo. Continuava saindo. Continuava com o celular virado. Continuava tratando o assunto como um inconveniente, um problema que precisava de solução prática, não como a traição que havia destruído uma família por dentro durante anos. Uma noite, às 11 da noite, ele chegou e me encontrou na cozinha, acordada, com um chá que eu nem estava bebendo, apenas segurando. Você precisa entender, Helena. Não é sobre você. É sobre o que eu sinto. 27 anos não são sobre mim? Perguntei. Ele suspirou com aquela paciência forçada de quem está lidando com alguém irracional. Você já tem idade para entender que as coisas mudam. Você já tem idade para entender. 52 anos, 3 filhos criados, uma empresa sustentada, uma mãe cuidada, uma vida inteira dedicada a ele. E a resposta que recebi foi que minha idade já deveria ter me ensinado a aceitar o abandono com elegância. Como se envelhecer fosse um processo de redução progressiva das próprias expectativas. Como se quanto mais eu houvesse dado, menos eu merecesse receber. 2 semanas depois, ele saiu de casa. Levou o que cabia em 2 malas e metade do saldo da conta conjunta, que ele transferiu sem aviso numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava fazendo uma entrega para a mãe de uma amiga. Deixou um bilhete, apenas 5 linhas, dizendo que o advogado dele entraria em contato para discutir a divisão dos bens da loja. A loja que eu havia ajudado a construir do zero. A loja cujas finanças eu havia organizado por 20 anos com uma disciplina que ele nunca teve. A loja que existia da forma que existia em grande parte por conta do trabalho invisível que eu havia feito enquanto ele era o rosto visível do negócio. Ele queria metade. E aqui, exatamente aqui, foi onde ele cometeu o erro que definiria tudo o que viria depois. Ele pensou que eu era apenas a mulher da casa. Esqueceu que eu também era a mulher dos documentos. Existe algo que ninguém te conta sobre a traição, que não é o momento do flagrante em si. Não é a dor aguda da descoberta, que é horrível, mas ao menos é clara. Tem um começo, tem uma causa identificável, tem uma direção definida. O que ninguém te conta é o que vem depois. São as 3 da madrugada em que você acorda, e por meio segundo o cérebro ainda está no modo de antes. E então a memória volta, como um murro no estômago, e você precisa reaprender onde está e o que aconteceu, como se cada dia fosse uma nova sessão do mesmo pesadelo. É o domingo de manhã quando você percebe que não existe mais estrutura para as horas, que a rotina que você tinha, mesmo a rotina pesada, mesmo a rotina injusta, funcionava como um esqueleto que te mantinha de pé, e agora o esqueleto sumiu. É o jantar com os filhos adultos, com Rafael tentando manter uma conversa que não leva a nada, com Mariana segurando o choro que eu conseguia ver no canto dos olhos dela, com Lucas com a mandíbula cerrada da raiva que ele não sabia onde colocar. Rafael foi o primeiro a ligar quando soube. Chorou. Me disse que eu era a pessoa mais forte que ele conhecia. Eu agradeci com aquela voz firme que eu mantinha para não deixar ninguém mais preocupado do que já estava. E desliguei o telefone antes de deixar que ele ouvisse o que eu estava fazendo depois. Mariana veio pessoalmente. Ficou 3 dias. Dormia no quarto de hóspedes, acordava mais cedo do que eu para fazer café. Ficava sentada no sofá em silêncio quando eu não tinha nada a dizer e não fingia que precisava que eu dissesse alguma coisa. Ela simplesmente ficava lá. E isso, essa presença sem exigência, foi uma das coisas mais generosas que alguém já fez por mim. Lucas ficou com raiva. A raiva visceral de filho mais novo, de quem não consegue processar a traição do pai e transforma tudo em combustível de alta voltagem.
Ele não falou com Roberto por meses. Isso me partiu o coração de um jeito diferente, porque o filho que eu havia criado para ser gentil com as pessoas estava sendo consumido por uma amargura que não era culpa dele, que era a herança de um homem que havia se comportado como se o mundo fosse apenas seu. Houve noites que chorei no banheiro com a torneira aberta. Essa estratégia específica, a torneira aberta para abafar o barulho, é algo que mulheres entendem imediatamente, sem precisar de explicação. É o choro que não pode ser ouvido. O choro que existe apenas para você mesma, naquele espaço de 10 minutos antes de lavar o rosto, ajustar a postura e voltar a ser a Helena que os outros precisavam que fosse. Houve dias que fui ao supermercado com óculos escuros às 11 da manhã, numa terça-feira ensolarada. Houve momentos que eu olhava para o espelho e não reconhecia a mulher que estava do outro lado. Ela parecia cansada de um jeito que não é cansaço físico. É aquele cansaço que vem de dentro, da exaustão de descobrir que a história que você acreditava não era completamente real. Parecia a mulher que virou família enquanto o coração do marido estava em outro lugar. A vergonha foi a parte mais inesperada. Porque intelectualmente eu sabia que eu não havia feito nada errado, que a traição não era minha culpa, que o comportamento de Roberto não refletia meu valor como mulher. Mas a vergonha não obedece ao intelecto. A vergonha é visceral. Aparece nas reuniões com amigas quando alguém pergunta como o Roberto está e você precisa contar. Aparece na escola do neto quando alguém faz uma pergunta inocente sobre a família. Aparece nas noites em que você fica ruminando sobre todos os momentos em que as pessoas ao redor sabiam e você era a única que não sabia. Fui para a terapia por insistência de Mariana. Nas primeiras sessões eu ia de má vontade, com aquela resistência de quem acha que falar não resolve, de quem foi criada numa geração em que emoção era coisa para ser engolida, não para ser dita em voz alta para um estranho. Mas fui. A psicóloga se chamava Doutora Cristina. Tinha uns 45 anos, cabelo curto, uma forma de ficar em silêncio que não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que te dava espaço para preencher sem pressa. Nas primeiras sessões eu falava muito pouco, respondia com frases curtas e controladas, como alguém que aprendeu que expor demais é perigoso. Ela não forçava, esperava. E aos poucos, sem eu perceber exatamente quando a maré havia virado, comecei a falar. A falar de verdade. Não a versão organizada e controlada que eu apresentava para os filhos e para as amigas, a versão que protegia todo mundo de me ver completamente despedaçada. Mas a versão real. A raiva que eu não conseguia nomear. A vergonha que eu sabia ser injusta, mas que existia de qualquer jeito. O medo que me acordava às 3 da manhã. E o vazio que existia onde antes havia uma identidade construída ao redor de outra pessoa. Porque esse era o problema mais fundo, o que levou mais tempo para eu conseguir encarar. Eu havia passado tantos anos sendo a mulher do Roberto, a mãe do Rafael, da Mariana e do Lucas, a sócia da loja, que em algum ponto eu havia parado de saber quem era quando nenhum desses papéis estava sendo exercido. Quem era Helena quando não estava cuidando de ninguém? Essa pergunta me assustou mais do que qualquer outra coisa naquele período. E num dia, quando eu menos esperava, a doutora Cristina fez a pergunta que mudou alguma coisa fundamental dentro de mim. Helena, o que você teria feito com sua vida se não tivesse dedicado tudo ao casamento? A pergunta me pegou completamente desarmada. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Não porque não sabia a resposta, mas porque a resposta veio imediata e com uma clareza que me assustou. Como se ela tivesse estado lá o tempo todo, esperando apenas ser convocada, esperando o dia em que eu finalmente tivesse espaço para ouvi-la. Eu teria aberto minha confeitaria. Eu teria colocado meu nome numa fachada. Eu teria construído algo que era meu. Não nosso, não dele, não da família. Meu. Custou 2 semanas para eu conseguir dizer isso em voz alta na sessão seguinte. Mas quando disse, quando ouvi a frase sair da minha própria boca, com a minha própria voz, no espaço seguro daquele consultório, algo que havia estado trancado por décadas começou a se mover. Uma porta, que havia estado fechada não porque estava trancada, mas porque eu havia simplesmente esquecido que ela existia.
Roberto achava que eu ia aceitar a proposta que o advogado dele apresentou. Metade da loja pelo valor contábil que eles declararam, que, como eu sabia muito bem, não correspondia ao valor real do negócio. Uma pensão de 2 anos enquanto eu me reorganizava. Uma divisão dos bens que parecia justa na superfície, mas que, na prática, ignorava completamente a realidade de 20 anos de trabalho não formalizado, não documentado, não reconhecido por contrato, mas absolutamente determinante para que aquela empresa existisse. Ele estava apostando na Helena que ele conhecia. A Helena que cuidava, que engolia, que aguardava, que não fazia barulho. Apostou errado. Porque a Helena que ele conhecia também era a mulher que havia passado 20 anos organizando cada contrato, cada nota fiscal, cada extrato bancário, cada acordo informal que ele fechava no aperto de mão e que eu depois documentava com a precisão de quem sabe que papel tem peso quando o papel importa. Eu conhecia aquela empresa melhor do que ele. Sabia onde estavam os contratos com os fornecedores principais. Sabia o histórico real de faturamento. Não o que estava declarado, mas o que eu havia registrado mês a mês nos meus próprios controles. Sabia de acordos que ele havia feito verbalmente e que eu havia depois formalizado por e-mail. Sabia, acima de tudo, de um detalhe que ele havia simplesmente esquecido no início do negócio. O imóvel onde a loja funcionava estava registrado no meu nome. Uma decisão de 15 anos atrás, tomada por razões práticas que na época pareceram irrelevantes. Roberto tinha uma restrição no CPF naquele período e registramos no meu nome por facilidade, e que Roberto havia completamente esquecido ao longo dos anos. Eu não havia esquecido. Procurei a doutora Fernanda Campos, advogada especialista em direito de família, indicada por uma amiga que havia passado por um divórcio 3 anos antes. Na primeira consulta, cheguei com 2 pastas. Documentação organizada por categorias. Contratos de fornecedor, extratos de conta conjunta, registros de movimentação financeira que eu mantinha em planilhas próprias, e-mails com decisões administrativas e, na última divisória, destacado com um clipe vermelho, a escritura do imóvel com o meu nome. A doutora. Fernanda passou 20 minutos lendo os documentos em silêncio. Depois olhou para mim. Helena, você tem muito mais direito aqui do que ele imagina. Aquela frase valeu mais do que qualquer coisa que eu havia recebido em meses. O processo foi longo. 8 meses de idas e vindas, de propostas rejeitadas, de um advogado que tentou minimizar minha participação na empresa, argumentando que eu não tinha cargo formal, de Roberto, que, à medida que o processo avançava, ia ficando mais nervoso e menos calculista. Tentou questionar os valores que eu apresentei. Tentou argumentar que os registros que eu mantinha eram informais demais para ter peso legal. Tentou, numa sessão de mediação que ficou especialmente tensa, dizer que eu havia exagerado minha contribuição para o negócio. A doutora Fernanda apresentou os e-mails. Apresentou os contratos com minha assinatura. Apresentou os extratos com as transferências que eu havia realizado em nome da empresa. Apresentou a escritura do imóvel. No final, além da divisão justa dos demais bens, fiquei com o imóvel onde a loja funcionava. O imóvel que era meu desde o começo, registrado no meu nome numa tarde de 15 anos atrás que Roberto havia simplesmente riscado da memória. Ele não esperava isso, mas eu esperava. Porque quando você passa 20 anos segurando a estrutura de alguma coisa, você conhece essa coisa melhor do que quem ocupou a frente. E quando chega a hora de proteger o que é seu, você sabe exatamente onde estão os alicerces. Putz. Na semana depois que o divórcio foi finalizado, fui até a gaveta do escritório. Abri a segunda prateleira, a que eu raramente abria porque estava cheia de papéis antigos, de coisas que eu havia guardado sem saber direito por quê, de aquelas camadas de história acumulada que toda gaveta de escritório doméstico vai criando ao longo dos anos. Lá no fundo, atrás de um maço de notas fiscais de 2008 e de uma agenda velha com a espiral torta, estava o caderno, azul, com a capa um pouco desbotada nas bordas. O elástico que prendia as páginas havia perdido a elasticidade e estava frouxo,
marcando apenas uma sugestão de fechamento. Peguei com cuidado. Abri na primeira página. A letra era a de uma mulher de 28 anos, arredondada, inclinada levemente para a direita, com aquela energia de quem escreve rápido porque tem muita coisa a registrar antes que o entusiasmo passe. Havia esboços de logotipos improvisados, listas de equipamentos, nomes possíveis para o negócio, cálculos de custo que já não faziam sentido com os preços de hoje, mas que revelavam uma mente que sabia pensar em negócio, que sabia transformar sonho em plano. Li cada página. Demorei 2 horas e chorei durante quase todo o tempo, não de tristeza desta vez, mas de um reconhecimento que é difícil de nomear. Como quem se encontra depois de um tempo perdido. Como quem abre uma caixa que guardou tantas coisas boas e descobre que elas ainda estão lá, intactas, esperando. A Helena, de 28 anos, havia planejado tudo com um cuidado que me envergonhava um pouco, porque eu havia largado aqueles planos sem sequer tentar. Havia deixado o sonho na gaveta com tanta facilidade, convencida de que não era o momento, de que as necessidades da família eram mais urgentes, de que eu podia esperar. Mas o sonho havia esperado por mim. 25 anos na gaveta e ainda estava lá. Comecei devagar, da forma que as coisas reais geralmente começam. Sem anúncio, sem drama, com as mãos na massa. Literalmente. Nos fins de semana, a cozinha virou laboratório. Experimentava receitas novas e revisitava as antigas do caderno, atualizando proporções, substituindo ingredientes difíceis de encontrar por equivalentes modernos, testando técnicas que eu havia aprendido no curso de confeitaria de 30 anos atrás e que o tempo havia aprimorado na teoria, esperando apenas prática para confirmar. Distribuía os resultados para as vizinhas, para as amigas, para a Mariana, que aparecia nos fins de semana e que se tornara minha degustadora oficial e primeira apoiadora. As reações foram imediatas e unânimes. Helena, isso é de outra dimensão. Você vende, porque eu quero encomendar o bolo do aniversário da minha filha. Nunca comi um creme assim na vida. O que você colocou aqui? Você precisa abrir um negócio, isso é sério. A primeira encomenda foi um bolo de casamento para uma vizinha que me conhecia há anos e que confiou em mim antes de eu ter portfólio ou preço oficial ou qualquer coisa que justificasse tecnicamente a confiança além do que ela havia provado na minha cozinha. Cobrei um valor justo, mas modesto. Ainda não tinha segurança suficiente para cobrar o que realmente valia. Entreguei numa caixa que eu mesma havia forrado com papel craft e decorado com uma fita de cetim e um cartão escrito à mão. A noiva fotografou e publicou em todos os perfis dela. Em uma semana, chegaram 3 novos pedidos de encomenda. Em um mês, eu estava recusando encomendas por falta de tempo e estrutura. Em 3 meses, abri o MEI. Em 6 meses, estava usando o imóvel. Aquele mesmo imóvel que havia ficado comigo no divórcio, o mesmo endereço onde Roberto havia comandado a loja por décadas, para montar a estrutura da confeitaria. A ironia não me escapou. E desta vez, eu sorri com ela. A justiça kármica tem um senso de humor que não é cruel, é apenas preciso. A inauguração da Helenas Confeitaria aconteceu num sábado de manhã, com sol e um vento leve que fazia as cortinas das janelas grandes se moverem como uma respiração calma. Eu havia escolhido aquelas janelas pessoalmente, grandes, com esquadrias brancas que deixavam entrar uma luz que tornava tudo mais dourado, mais quente, mais com o aspecto de um lugar onde as pessoas quisessem ficar. Havia colocado mesas do lado de fora também, apenas 4, mas suficientes para criar a sensação de que existia vida além da calçada. A fachada tinha o nome em letra cursiva dourada sobre fundo branco. Helenas Confeitaria, meu nome. Sobre um imóvel que foi conquistado com 20 anos de trabalho invisível e 8 meses de processo judicial. Uma marca construída sobre a ruína de uma mentira e a verdade do que eu sempre fui capaz de fazer. Mariana cuidou da decoração com o cuidado de quem está construindo algo que importa.
Rafael instalou o sistema de pedidos e me ensinou, com uma paciência de professor primário, que me fez rir de mim mesma, como usar cada função. Lucas chegou na véspera sem avisar. Tocou a campainha às 7 da manhã, com 2 sacos de ferramentas e disse apenas: "Vim ajudar." Trabalhamos juntos por horas, lado a lado, sem precisar falar muito, e aquele silêncio compartilhado foi mais reparador do que qualquer conversa que poderíamos ter tido. Vieram amigas que eu havia negligenciado nos anos de casamento, absorvida demais pela rotina que eu mesma havia construído ao redor de um homem que não merecia toda aquela dedicação. Vieram clientes das encomendas dos meses anteriores, algumas delas com os filhos, querendo conhecer o espaço que havia produzido aqueles bolos. Veio a doutora Fernanda, com um buquê de flores amarelas e um sorriso que me disse tudo sem precisar de palavras. Veio minha mãe. Em cadeira de rodas, com o lenço no pescoço que ela sempre usava para sair de casa, os olhos vivos com aquela luz que ela ainda tinha nos dias bons. Ela não conseguia andar bem, mas pediu que a cadeira fosse empurrada até mim no meio da confeitaria cheia de gente. Me pegou pelas mãos. Me olhou por um momento longo, com aquela expressão de mãe que não precisa de legenda. E então disse, num sussurro que só eu ouvi no meio de todo aquele barulho feliz: "Você sempre foi mais do que você achava que era." Chorei, sem esconder, sem a torneira aberta, sem a mão na boca. Ali no meio da minha confeitaria, na frente dos meus filhos e das minhas amigas e das minhas clientes, chorei de um jeito que só acontece quando a emoção é tão legítima que o corpo não vê razão nenhuma para contê-la. O primeiro ano foi de aprendizado. Havia coisas que eu não sabia e aprendi da forma mais direta possível, errando, corrigindo, ajustando. O controle de perecíveis, o gerenciamento de encomendas com prazos que não perdoam, a precificação que precisa contemplar não só o ingrediente, mas o tempo, a embalagem, a energia elétrica e a expertise acumulada em décadas. Aprendi que cliente fidelizado vale mais do que cliente novo e que tratar cada encomenda como se fosse única é o que constrói reputação duradoura. Aprendi a delegar. Esse foi o aprendizado mais difícil. Mulheres que passaram décadas fazendo tudo têm dificuldade em deixar que outros façam. Não por desconfiança, mas por um hábito profundamente enraizado de ser a pessoa que resolve. Patrícia tinha uma intuição para a decoração que eu não tinha, e quando comecei a me afastar da bancada e deixar que ela conduzisse essa parte, os resultados eram ainda melhores. Aprendi a reconhecer isso, a dizer com admiração genuína: "Você é melhor do que eu nisso." E essa frase, dita para uma funcionária, fez mais pelo nosso ambiente do que qualquer benefício material poderia ter feito. Houve um mês difícil, o terceiro, quando o forno principal quebrou numa semana cheia de encomendas confirmadas. Liguei para o Rafael em pânico. Fiz os cálculos, vi o orçamento, tomei a decisão de investir num equipamento novo que custou mais do que eu tinha confortável para gastar naquele momento. Tomei a decisão sozinha, sem consultar ninguém, sem pedir permissão, sem aguardar que alguém me dissesse se era certo ou errado. E foi certo. Essa sensação de decidir pelo que é seu, com os próprios recursos e a própria cabeça, assumindo o risco inteiro e estando certa, não tem equivalente em nada que eu havia sentido antes. É diferente de executar bem algo que foi planejado em conjunto. É a sensação específica e intransferível de ter apostado em si mesma e ganhar. No segundo ano, contratei a primeira funcionária. Patrícia, 43 anos, saindo de um casamento de 20 anos que havia terminado de um jeito igualmente doloroso. Conversamos durante a entrevista por 2 horas, muito mais do que era necessário para contratar alguém para ajudar com produção, e no final eu disse: "Você começa segunda." Depois veio Simone, depois Daniela. 3 mulheres, 3 histórias parecidas com a minha em diferentes versões. 3 pessoas que não precisavam que eu dissesse em voz alta que eu entendia o que elas haviam passado, porque elas podiam ver, nos meus olhos e na forma como eu conduzia o espaço, que havia alguém do outro lado que conhecia o caminho de dentro para fora. Pago bem.
Não apenas porque a lei obriga, mas porque sei o que é trabalhar duro dentro de uma estrutura que não reconhece o que você faz. E me recuso a reproduzir isso. Criei um ambiente onde crescer era possível, onde o trabalho era visto, onde o nome de cada uma importava. Hoje, a Helenas tem lista de espera para encomendas de fim de semana. Atende eventos corporativos. Fornece para 2 restaurantes do bairro. Tem um perfil no Instagram com mais de 22 mil seguidores, resultado do trabalho incansável de Mariana, que me fotografa segurando bolos com um sorriso que ela diz que vende mais do que qualquer filtro. Eu apareço sorrindo muito naquelas fotos. Sorrindo de verdade. Esse detalhe importa mais do que parece. Encontrei Roberto por acaso num sábado à tarde. Uma farmácia do bairro. Aquela farmácia de esquina onde eu havia ido centenas de vezes comprar remédio para febre de filho, vitaminas, os pequenos itens de necessidade doméstica que fazem parte do inventário invisível de quem cuida de uma família. Eu estava com a sacola da confeitaria no braço, a Kraft, com o logo que Mariana havia desenhado e que eu havia aprovado depois de ver 30 versões, e com o blazer bege que comprei numa viagem para São Paulo que fiz sozinha, pela primeira vez na vida, no ano anterior. Aquela viagem merece um parêntese. Nunca havia viajado sozinha. Em quase 3 décadas de casamento, viagem sempre foi sinônimo de família, de logística coletiva, de necessidades de todo mundo pesando mais do que as minhas. A ideia de ir para São Paulo sozinha, de escolher o hotel sem consultar ninguém, de acordar no horário que eu quisesse, de comer no restaurante que me apetecia, de entrar numa loja e comprar algo apenas porque eu gostei, sem calcular se era necessário ou se havia coisa mais urgente para o dinheiro. Era uma novidade que me assustou e me entusiasmou em proporções iguais. Fui. Fiquei 3 dias. Comprei o blazer bege numa loja pequena no bairro de Pinheiros. Não precisava dele. Apenas gostei. Paguei sem calcular. E a sensação daquele gesto simples, comprar algo para mim mesma sem justificativa, sem necessidade, apenas porque eu quis, ficou gravada com uma nitidez desproporcional à simplicidade do ato. Então, ali estava eu, naquela farmácia de sábado, com o blazer e a sacola, quando o vi. Roberto estava na fila do caixa, mais magro do que eu lembrava. Não do jeito saudável de quem mudou a dieta, do jeito preocupante de quem perdeu peso sem intenção. Mais cinzento. Tinha aquelas marcas ao redor dos olhos de quem dormiu mal por muitas noites seguidas. Tinha no rosto aquela expressão difusa de quem está carregando algo que ainda não sabe como largar. Soube por pessoas em comum. A rede de informações de uma cidade do interior tem uma eficiência que nenhum algoritmo consegue superar. Que Cláudia havia ficado com ele por poucos meses depois que se mudaram juntos. Disse que não queria complicações, que ela tinha a vida dela. Que o Roberto, de 54 anos, divorciado, com 3 filhos que mal falavam com ele, não era o Roberto de 20 anos que ela havia guardado no coração como um sonho com a consistência de uma fantasia. A fantasia, no contato com a realidade, não sobreviveu. Ele me viu. Por um segundo achei que fosse fingir que não tinha me reconhecido, mas não fez isso. Veio em minha direção com aquele passo hesitante de quem não sabe se vai ser recebido ou ignorado, de quem perdeu o direito ao espaço que antes ocupava com naturalidade. Ficou a uma distância respeitosa. Olhou para mim por um momento longo, para a sacola, para o blazer, para a postura, para a mulher que estava na frente dele e que claramente não era a Helena que ele havia deixado chorando no chão da sala daquela casa. Eu vi o momento exato em que ele entendeu. Não precisei dizer nada ainda. O entendimento estava nos olhos dele, antes de qualquer palavra. "Você está bem?" ele perguntou, com aquela voz de derrota de quem espera uma resposta que sabe que não vai ouvir. Respirei fundo, não com a respiração de quem está se preparando para uma guerra, com a respiração de quem não precisa mais de guerra nenhuma. Ele me olhou com os olhos de quem estava procurando a sombra da mulher que havia deixado para trás. A Helena assustada, diminuída, vazia. Eu ajustei o blazer da minha própria empresa,
Olhei para ele com aquela tranquilidade que só existe quando você está completamente inteira e disse: eu nunca estive tão bem. Você me chamou de família como se fosse um consolo, Roberto, mas foi exatamente isso que me salvou. Porque quando você saiu, eu descobri que a família mais importante que eu precisava construir era comigo mesma. E essa, ninguém mais vai me tirar. Ele ficou em silêncio. Não havia o que responder. Paguei o que havia comprado, peguei a sacola e saí, sem raiva, sem mágoa, com a leveza absoluta de quem finalmente depositou o peso que carregava por anos no lugar certo e seguiu em frente. Ah! Hoje, com 52 anos, sou dona de uma confeitaria que tem meu nome na fachada em letra cursiva dourada. Tenho 3 funcionárias que eu vi crescer, não apenas como profissionais, mas como mulheres que passaram pelo fogo de suas próprias histórias e encontraram no trabalho uma forma de se reconstruir com dignidade. Tenho 3 filhos adultos que me ligam, não para me salvar, mas para contar novidades, compartilhar conquistas, pedir receitas que herdaram da minha cozinha e que agora fazem nas casas deles. Tenho uma mãe que me olha com orgulho nos dias bons que ela ainda tem. Tenho uma psicóloga que se tornou uma das relações mais honestas da minha vida adulta, porque ela foi a primeira pessoa que me perguntou o que eu queria, sem presumir que eu já sabia a resposta. E tenho, pela primeira vez em décadas, uma relação de paz comigo mesma. Não foi rápido, não foi fácil. Houve noites em que eu realmente não sabia se conseguiria me levantar no dia seguinte com energia suficiente para continuar. Houve momentos em que a raiva era tão pesada que ela tomava o espaço da respiração e eu precisava sair para caminhar, para colocar o corpo em movimento porque ficar parada com aquilo dentro era insuportável. Houve dias que eu olhava para a confeitaria ainda na fase de obra, paredes abertas, fios aparentes, piso sem acabamento, e pensava: o que eu estou fazendo? Tenho 50 anos. Nunca administrei um negócio sozinha. Estou começando do zero, numa fase em que as pessoas geralmente estão chegando ao final de algo. E então, algo dentro de mim respondia, com uma firmeza que eu não sabia de onde vinha: não é tarde. Nunca é tarde. O que aprendi, e que preciso que cada mulher que está ouvindo isso carregue, é que a traição não define quem você é. Ela define quem o outro era. Ela revela. E às vezes o que ela revela é doloroso demais para suportar de uma vez. Às vezes é preciso suportar em pedaços pequenos, um dia de cada vez, com os óculos escuros e a torneira aberta e o chão do banheiro às 3 da manhã. Mas também revela a força que estava lá o tempo todo. Revela quem você é quando tudo desmorona. Revela os sonhos que você guardou no caderno porque achava que não era o momento, quando na verdade era sempre o momento, e o que faltava era a circunstância que te obrigasse a agir. Roberto me escolheu por conveniência e ficou com Cláudia guardada no coração. Isso doeu. Por muito tempo, doeu de um jeito que eu não tinha palavras para descrever. Mas também me liberou. Me liberou do peso de manter uma mentira que eu não sabia que era mentira. Me liberou dos anos que eu ainda teria gasto esperando que alguém que nunca esteve completamente presente me escolhesse inteiramente. Me liberou para a Helena que existia antes de aprender a se apagar. Antes de aprender que o amor verdadeiro significa ser a menor versão de si mesma para que o outro caiba. Não significa. Nunca significou. Hoje, quando chego de manhã e abro as persianas da Helena's Confeitaria, quando ouço o barulho familiar da cozinha, que já começou antes de mim, quando vejo Patrícia decorando uma encomenda com aquela concentração que eu reconheço porque é a mesma que eu tenho quando faço algo que importa, sinto uma coisa que demorei muito tempo para reconhecer pelo nome certo: orgulho. Não da mulher que sobreviveu à traição, não da mulher que aguentou firme quando tudo desmoronava, mas da mulher que decidiu, num dia específico diante de um espelho, que sobreviver não era suficiente, que ela merecia mais do que sobreviver, que ela merecia florescer. E então foi lá e floresceu. Se você está naquela fase agora, na fase do chão do banheiro e dos óculos escuros e das 3 da manhã, eu preciso que você ouça isso com toda a atenção que você conseguir reunir,
A dor passa, a vergonha passa, o medo passa, mas a mulher que nasce do outro lado disso, essa fica. Essa cresce. Essa coloca o nome dela na fachada em letra cursiva dourada e sorri de verdade nas fotos. E ela é muito maior do que você imagina. Muito maior do que eles um dia fizeram você acreditar que era. Me conta. Você conseguiria perdoar uma traição com alguém do passado que nunca deixou de existir no coração dele? Ou, como Helena, você escolheria transformar a dor em reconstrução? Deixa nos comentários, porque a sua história também importa.